Vamos lá, pessoal, para a nossa série de devocionais no livro de Juízes. Para vocês que nunca leram o livro de Juízes por completo, eu costumo dizer que do Antigo Testamento é o livro que contém as histórias mais. Eu ia dizer as melhores histórias, mas não sei se eu posso usar esse adjetivo devido aos fatos que acontecem na carta da carta aos Juízes, do livro de Juízes. Mas com certeza as histórias mais interessantes e mais bizarras nós encontramos no livro de Juízes. Hoje nós estamos na nossa terceira devocional, e essa terceira devocional, a segunda devocional, nós dividimos somente nos 5 primeiros versículos de Juízes capítulo 2, porque correspondia a uma perícope específica. Hoje nós iremos tratar do livro de Juízes, do capítulo 2, versículo 6, ao capítulo 3, versículo 11. Então hoje será a nossa terceira devocional sobre o livro de Juízes. Vamos compartilhar aqui com vocês nosso livro de Juízes, no capítulo 3, Juízes aqui mesmo, capítulo 3. Obviamente que nós não iremos ler todo o capítulo aqui, isso fica como tarefa de casa, mas nós iremos tratar sobre assuntos específicos aqui da nossa carta de Juízes. E essa nossa terceira devocional, ela fala um pouco sobre um novo recomeço que Israel tem. Um novo recomeço, e nesse novo recomeço, nós iremos ter aqui o retrato do que acontece em todo o livro de Juízes. Eu quase costumo falar carta, porque normalmente eu falo muito sobre o Novo Testamento. Antigo Testamento aqui, bem pouco ainda. Mas esse livro de Juízes, ele traz um ciclo que acontece, e você vai perceber isso durante toda a sua leitura. Que ciclo é esse? Já já nós iremos ler. Uma observação que a gente vai ler aqui agora está no versículo 10, ainda no capítulo 2, vamos voltar aqui, no capítulo 2, no versículo 10, que está aqui uma das maiores tragédias, uma das grandes tristezas que aconteceu nessa série de Juízes. É que após Israel, os hebreus, tomar a terra prometida, agora se levantou uma geração, e como a gente viu no início do capítulo, uma geração que ali o Senhor ordenou fazer uma coisa. Nós tínhamos 12 tribos, 9 das 12 tribos, elas falham em obedecer ao Senhor e tomar aquelas terras, e somente 3 daquelas tribos têm sucesso. Ou, ainda que nós não digamos sucesso, mas eles não têm um fracasso expressivo, eles têm uma certa vitória. E como a gente viu, Judá, por exemplo, ele não tomou as terras que estavam ali nos vales porque os habitantes dali tinham carros de ferro. Então isso pode ser uma desculpa ou simplesmente medo. Mas o que importa é que quando o Senhor diz para fazer algo, era para ser feito, porque o Senhor não faz conta do poderio do inimigo. Aconteceu aqui uma grande tragédia que está descrita no versículo 10. Olha o que diz. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Deus. Isso aqui é interessante porque, a partir daqui, nós iremos perceber Israel como um povo totalmente diferente do povo que Deus havia escolhido. Deus havia escolhido Israel para que Israel testemunhasse acerca do único Deus verdadeiro diante de todos os povos. E Israel falha nisso. E por que falha? Por causa disso que nós estamos vendo aqui agora. Se levantou uma geração, e essa nova geração agora, eles não conheciam ao Senhor e já não sabia mais o que o Senhor havia feito pelo povo de Israel. E aqui está um grande aprendizado da nossa obrigatoriedade, da nossa obrigação de estar proclamando os feitos que o Senhor fez, não somente em nossas vidas, mas durante toda a história da humanidade, em transmitir a mensagem do Evangelho, para que isso fique como herança, principalmente para as nossas crianças, que elas cresçam sabendo que existe um Deus e que, mais do que isso, existe somente um Deus verdadeiro.
porque ao decorrer aqui das nossas histórias, nós vamos ver que Israel, ele decaiu em uma das principais missões que eles tinham, que era de justamente adorar a um só Deus. Mas aqui o livro de Juízes traz um ciclo. E que ciclo é esse que nós queremos falar? Primeiramente, nós temos a lição que nós podemos tirar aqui em relação à importância, porque após a morte de Josué, e a gente vai ler aqui nossa perícope desse capítulo, dessa devocional, começa a partir do versículo 6. A partir do versículo 6. É isso mesmo. Juízes 2, 6 até o 3, 6. O que aconteceu aqui é que Josué, ele morre. E após a morte de Josué, acontece aquilo que nós acabamos de ler, que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. A morte de Josué está aqui descrita no versículo 8. Diz que Josué morreu com a idade de 110 anos. Então você observa a importância que tem um líder para o seu povo. Normalmente o povo segue o líder. A gente pode ver isso na história da monarquia de Israel. Se levantavam a um líder que era fiel ao Senhor, todo o povo se voltava para o Senhor. De forma contrária, se levantava um líder que não conhecia o Senhor e, em consequência, o povo também se voltava contra o Senhor. E que ciclo é esse que acontece durante toda a carta de Juízes e que nós vamos ver principalmente acontecer logo aqui nessa perícope que nós estamos lendo. O que acontece primeiramente é o tempo de paz em que o povo se rebela. Olha aqui no versículo 11. No versículo 11 o que acontece? Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. Esse é o primeiro ciclo que acontece em Israel. Ou seja, Israel está vivendo, o povo de Deus está vivendo em um período de bonança, e durante esse período de bonança, esse povo começa a se voltar em favor de outros deuses e, consequentemente, se voltando contra Deus. Existe um grande perigo quando as coisas estão indo com fartura, quando as coisas estão indo bem. Nós costumamos dizer que é o deserto que molda o caráter de muitos. Isso porque, em contrapartida, muitos se perdem quando as coisas estão indo bem em todas as áreas da vida. Normalmente é assim que a gente se comporta e, obviamente, não estou falando de uma regra, por mais que isso aconteça na maioria do povo de Deus. Enquanto nós estamos aqui na bonança, nós estamos com a despensa bem cheia, nós estamos com os bens conquistando da forma que a gente sempre planejou, está tudo indo de vento em popa, nós costumamos a deixar de lado a parte espiritual, a parte de buscar ao Senhor. Isso acontece com muitos. Então, o primeiro ciclo que acontece é o ciclo de paz em que o povo se rebela contra Deus. O segundo ponto desse ciclo é que Deus fica irado e ele, o próprio Deus, levanta outros povos para poder oprimir a Israel, para poder atacar a Israel, justamente com o objetivo de fazer com que Israel voltasse para ele. Olha aqui no versículo 14, o que está dizendo. O Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e deixou que eles fossem atacados e roubados por povos vizinhos. E isso acontece muitas das vezes. Não é somente o Senhor exercendo um juízo contra o seu povo. Isso de fato acontece, mas às vezes são as próprias circunstâncias da vida que se voltam contra nós e o Senhor simplesmente permite que essas coisas aconteçam para que nesses momentos a gente se lembre dele, para que Israel se lembrasse que Deus é o Deus que tirou eles da terra de servidão, da terra de escravidão. E Deus, como consequência, permite que os inimigos ataquem a Israel. E mais uma vez, eu repito que não necessariamente o Senhor ele exerce de forma ativa uma punição contra o seu povo, mas às vezes o simples fato do Senhor retirar a sua proteção
faz com que a gente pague pelos nossos próprios pecados. Assim como o Senhor diz lá para Adão e para Eva: no dia que vocês comerem do fruto, certamente morrerão. E eles comem do fruto e eles desobedecem. E tudo aquilo que eles começam a sofrer como consequência não é simplesmente uma ordenança, um castigo de Deus, mas simplesmente é uma consequência dos seus próprios pecados. É o que também está lá descrito em Romanos capítulo 1, versículo 24, quando diz que diante do pecado daquele povo, Deus os entregou às suas próprias paixões. Deus os entregou às próprias cobiças que estavam dentro dos seus respectivos corações. A pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ele ser entregue às suas próprias vontades, é ele ser entregue aos seus próprios desejos, porque o coração do homem ele é mau, porque o coração do homem ele é perverso por si só. Então, o maior castigo que o Senhor poderia deixar para estes homens aos quais nós estamos tratando aqui é deixar com que ele siga os caminhos dos seus próprios corações, porque já dizia Provérbios, o coração do homem ele é enganoso. E nós seguimos então para o quarto ponto desse ciclo, que é, diante da aflição, diante do sofrimento, o povo se arrepende e clama a Deus. Clama a Deus. E a gente sabe que Deus ele não rejeita um coração quebrantado e um coração contrito. O Senhor ele ouve o clamor do seu povo. Todas as vezes que o seu povo se arrependia de fato e não simplesmente fazia das suas ações um pseudo arrependimento com o sentimento de que não, vamos fazer aquilo que a gente quer, porque vai chegar um momento em que Deus ele vai fazer algo por nós porque nós somos o povo dele. E não, isso não acontecia, muito pelo contrário, muitas dessas vezes o Senhor rejeitava até mesmo os cultos que eles faziam, até as cerimônias que eles faziam para expiação de pecados, o Senhor rejeitava, simplesmente porque o coração daquele povo estava longe de Deus. Então, não é a sua performance no culto que vai te aproximar de Deus, não é aquilo que você grita em voz alta, não é aquilo que você demonstra ser em público, não. É o seu coração, é o estado do seu coração que vai revelar para Deus quem de fato você é. Quinto, diante disso, o Senhor levanta um Salvador, justamente porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. E aí o Senhor levanta juízes. E o primeiro juiz, nós vamos ver no capítulo 3, que é um juiz chamado Otoniel. Então o Senhor vai levantando juízes aqui neste livro para poder ir salvando o povo. E nós vamos ver vários daqui para frente. Vamos ver o próprio Sansão, que foi um dos principais juízes de Israel. Iremos ver Jefité, iremos ver vários outros, o Senhor levantando para poder livrar Israel das mãos dos seus inimigos. E por fim o que acontece é que o juiz morre. Esse é o ciclo. E quando se fala da morte do juiz, está se falando da sucessão. A necessidade de se encerrar os ciclos na vida de todos, na vida de qualquer um. Uma hora o ciclo se encerra e você tem que preparar uma outra pessoa, ou o próprio Senhor prepara uma outra pessoa para poder continuar o propósito que ele tem em nossas vidas. Então, essa foi a nossa devocional de hoje. Leia em casa. As devocionais que estamos fazendo aqui não são devocionais com o intuito de ler todo o capítulo ou ler toda a perícope, mas sim trazer a mensagem central que cada uma delas traz para nossas vidas e que a gente aplique ao nosso dia a dia e conheça mais aquilo que o Senhor fez ao seu povo. Amém? Então, nos vemos na próxima devocional. Até mais.